Ele entrou de chinelo numa imobiliária de luxo, onde as mansões custavam mais de R$1 milhão. Ninguém quis atendê-lo. Ninguém, exceto a moça que passava o pano no chão. O que aconteceu em seguida mudou a vida dos dois para sempre e deixou todo aquele salão em silêncio absoluto. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ninguém prestou atenção quando ele entrou. A porta de vidro temperado deslizou para o lado com um suave sopro de ar-condicionado, e o homem cruzou o salão como se estivesse entrando no mercado do bairro. Passos calmos, olhar tranquilo, bermuda de algodão cinza, camiseta branca sem marca e um par de chinelos desgastados nas solas. Ele parou diante do painel de fotografias que ocupava a parede inteira e ficou ali, de braços cruzados, observando as imagens de mansões, condomínios fechados e coberturas com piscina de borda infinita, como quem lê o cardápio de um restaurante antes de pedir. Nenhuma das 4 corretoras se mexeu. Bruna foi a primeira a notar. Deu uma cotovelada discreta em Fernanda, que estava ao seu lado fingindo digitar algo no notebook, e inclinou a cabeça em direção ao homem com um sorriso de canto de boca. O tipo de sorriso que não precisa de palavras para dizer tudo o que pensa. Fernanda olhou, avaliou da cabeça aos pés e desviou os olhos imediatamente, como se tivesse encarado algo que não merecia atenção prolongada. Do outro lado do balcão, Cláudia e Renata também já haviam notado. Houve uma troca de olhares que durou menos de 2 segundos e disse mais do que um parágrafo inteiro. Ninguém foi atender. A imobiliária Altesse Incorporações ocupava o andar térreo de um edifício espelhado no coração da cidade nova. Seus corredores eram revestidos de mármore claro. Suas luminárias eram importadas e suas paredes exibiam fotografias emolduradas de empreendimentos que custavam o que a maioria das pessoas não ganharia em 20 anos de trabalho. O cheiro era de perfume caro e ar filtrado. O som era de música ambiente suave, quase imperceptível, escolhida para criar a sensação de que o cliente já estava dentro do estilo de vida que iria comprar. Era um lugar construído para fazer as pessoas se sentirem pequenas, a não ser que chegassem do jeito certo. E aquele homem claramente não havia chegado do jeito certo. Paula Silva observava tudo da sua sala envidraçada no fundo do salão. 38 anos. Cabelos escuros presos em coque impecável. Terninho bege e uma postura que ela havia levado 15 anos construindo tijolo por tijolo dentro daquela empresa. 15 anos de metas batidas, de finais de semana sacrificados, de clientes difíceis transformados em contratos milionários. 15 anos esperando um reconhecimento que a diretoria sempre prometia e nunca entregava. Enquanto isso, ela construiu seu próprio reino no único espaço que podia controlar, o salão de vendas. Ali as regras eram dela. Ali todos sabiam quem mandava. E ali, claramente, aquele homem não deveria estar. Paula não disse nada ainda, apenas observou. Esperava para ver se alguma das corretoras teria a iniciativa de, pelo menos, encaminhar o homem para a saída com educação. Mas nenhuma foi. Todas olhavam para o homem e depois olhavam umas para as outras, cada uma esperando que outra tomasse a frente daquilo. Foi então que o carrinho de limpeza surgiu pelo corredor lateral. Patrícia Souza empurrava o carrinho com a atenção dividida entre o pano que passava no rodapé e o celular no bolso do avental, onde ela havia deixado o alarme programado para as 13 horas, horário em que precisava sair para chegar a tempo na faculdade. 26 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, avental azul da empresa sobre uma blusa branca. Linda de um jeito que ela própria nunca percebeu, porque nunca teve tempo de se preocupar com isso. Havia coisas mais urgentes na vida de Patrícia do que o espelho. Ela notou o homem parado diante do painel. Notou também as corretoras paradas e quietas. Patrícia não era do tipo que se metia onde não era chamada. Sabia muito bem qual era o seu lugar naquela empresa, e as corretoras se encarregavam de lembrá-la disso toda vez que havia alguma dúvida. Mas havia algo naquela cena que a incomodou. Um homem parado, sozinho, ignorado. Ela conhecia muito bem aquela sensação. Com o carrinho estacionado ao lado da parede,
Se aproximou do grupo de corretoras com educação. Tem um senhor ali parado há um tempo. Vocês viram? Vão atendê-lo? Bruna nem levantou os olhos da tela. A vez é da Fernanda. Não é não, Fernanda respondeu sem desviar o olhar. Eu atendi o último. Eu atendi 2 hoje de manhã, disse Cláudia cruzando os braços. Foi nesse momento que a voz de Paula chegou do fundo da sala, atravessando o vidro como se ele não existisse. Patrícia. Ela se virou. Paula estava de pé na porta da sala, com os braços cruzados e aquele sorriso de quem já decidiu o que vai dizer antes mesmo de abrir a boca. Vai lá, faxineira. Vê o que esse homem quer aqui. Fez uma pausa calculada e completou. Pelo jeito vocês 2 são do mesmo nível. E fala para ele que aqui não tem nada para ele. As corretoras riram, não alto, apenas o suficiente para que Patrícia ouvisse. Ela sentiu o calor subir pelo rosto. Conhecia aquele calor. Era velho conhecido. Respirou fundo. Endireitou o avental. E foi. O homem continuava de costas para o salão, olhando para uma fotografia de um condomínio fechado com lago artificial e guarita de segurança 24 horas. Patrícia chegou ao lado dele com passos suaves e falou com a voz mais natural que conseguiu. Boa manhã. O senhor está procurando alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? O homem se virou devagar. Tinha um rosto tranquilo, olhos escuros e inteligentes, e uma expressão que Patrícia não soube classificar imediatamente. Não era arrogância, não era timidez. Era a expressão de alguém que já havia visto muita coisa no mundo e havia aprendido a não se surpreender com nada. Mas havia algo mais naquele olhar, algo que ela só entendeu depois. Ele havia escutado tudo. Bom dia, disse ele, com uma voz calma e grave que combinava com o rosto. Gustavo, estou procurando uma casa para morar. Acabei de chegar na cidade. Ao fundo, atrás do balcão, uma risada abafada. Patrícia não se virou para as corretoras, não porque não tivesse ouvido o riso. Ouviu. Cada sílaba daquele som seco e calculado pousou nas suas costas como sempre pousava, com o peso específico de quem sabe que pode machucar e escolhe fazer isso assim mesmo. Mas ela havia aprendido, ao longo de 2 anos naquela empresa, que virar o rosto para aquilo só alimentava o que elas queriam ver. Então ela manteve os olhos em Gustavo e respondeu com a voz mais natural que conseguiu. Bem-vindo à cidade. O senhor tem algum bairro em mente ou ainda está conhecendo a região? Gustavo inclinou levemente a cabeça, como se a pergunta houvesse surpreendido. Não de forma negativa, mas como quem não esperava uma abordagem tão direta. Ainda estou conhecendo, disse ele, mas preciso de algo com espaço, privacidade e boa segurança. Tenho reuniões em casa às vezes. O senhor trabalha por conta própria? Tenho uma empresa, respondeu ele simplesmente sem adornos, como quem diz que tem um cachorro. Ao fundo, Bruna cochichou algo para Fernanda. Patrícia não precisou ouvir para saber o que era. Posso pegar o mostruário e mostrar algumas opções? Ela perguntou. Temos 2 condomínios novos com o perfil que o senhor descreveu. Claro, disse Gustavo. E então, por uma fração de segundo, seus olhos escuros percorreram o salão inteiro, de uma maneira que Patrícia só notou de canto de olho. Não era o olhar de quem está admirando a decoração. Era o olhar de quem está lendo o ambiente, calculando, arquivando. Ela não deu importância naquele momento. Depois pensaria nisso. Patrícia se dirigiu ao balcão central onde as corretoras trabalhavam. O mostruário físico, uma pasta grossa com catálogos impressos em papel couché, plantas baixas e fotografias profissionais dos empreendimentos, ficava na gaveta abaixo do balcão, acessível a qualquer vendedor. Ela foi abrir a gaveta quando Paula apareceu do nada, como costumava fazer, com aquela habilidade silenciosa de surgir exatamente onde não era bem-vinda. A gerente colocou a mão espalmada sobre a gaveta antes que Patrícia pudesse abri-la. O que você acha que está fazendo? Patrícia ergueu o rosto com calma. Pegar o mostruário para mostrar ao cliente. Que cliente? Paula perguntou, com uma voz que não era uma pergunta, era uma armadilha. O homem ali, Gustavo. Ele está interessado em 2 condomínios fechados. Paula virou o rosto para o salão,
olhou para Gustavo por 2 segundos e soltou um som que não chegou a ser uma risada, mas estava próximo disso. Bruna e Fernanda, que haviam se aproximado discretamente, trocaram aquele olhar de cumplicidade que Patrícia conhecia de cor. "Patrícia", disse Paula, num tom de quem está explicando algo óbvio para uma criança pequena. "Você tem um pano na mão e um carrinho de limpeza no corredor. Você não é corretora. Você não tem autorização para pegar o mostruário." "Nenhuma das corretoras foi atendê-lo", Patrícia disse, sem alterar o tom. "Já faz um tempo que ele está parado ali, porque nenhuma das corretoras tem obrigação de perder tempo com quem entra aqui sem ter como pagar o que temos." Houve uma pausa curta. Patrícia olhou para Paula. Paula devolveu o olhar com aquela expressão que havia aperfeiçoado em 15 anos de empresa. A expressão de quem detém o poder, e precisa que isso fique absolutamente claro a todo momento. "E se ele quiser comprar?" Patrícia perguntou. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Depois disso, a risada veio de todos os lados ao mesmo tempo. Bruna, Fernanda, Cláudia, Renata e, por último, Paula, com o riso mais contido de todos, porém o mais cruel. "Se aquele homem comprar alguma coisa aqui", Paula disse, articulando cada palavra com precisão cirúrgica, "você ganha comissão em dobro." Abriu a gaveta, tirou o mostruário e estendeu para Patrícia com 2 dedos, como quem entrega algo que não quer tocar. "Vai lá, mostra os preços, e faz esse maltrapilho entender que entrou no lugar errado." Patrícia pegou a pasta sem pressa. Voltou para onde Gustavo esperava. Ele estava exatamente onde ela havia deixado, agora com as mãos no bolso, olhando para uma fotografia do condomínio Vilas do Atlântico, um empreendimento fechado com casas de 4 suítes, área de lazer completa e sistema de segurança perimetral. Era um dos mais caros do catálogo. Patrícia abriu a pasta sobre a mesa de apoio ao lado do painel e começou a mostrar as opções com o mesmo cuidado que teria se fosse a melhor corretora da casa. "Este aqui é o Vilas do Atlântico", ela disse, apontando para a página. "Casas a partir de 4 suítes, sala de estar e sala de jantar separadas, cozinha gourmet, 3 vagas na garagem e área de lazer com piscina, quadra e espaço gourmet. O condomínio fica a 12 minutos do Centro Novo e tem portaria 24 horas com câmeras em todo o perímetro." Gustavo se inclinou levemente para ver as fotos. Estava próximo o suficiente para que ela pudesse perceber que ele cheirava bem, não ao perfume ostentoso que os executivos que frequentavam a imobiliária costumavam usar, mas algo discreto, limpo, quase imperceptível. "Planta baixa tem?" ele perguntou. "Tem, sim." Ela virou a página. "Aqui estão 3 opções de planta. Essa primeira é a Standard. Essa do meio tem o quarto de serviço maior. E essa última tem uma sala de escritório integrada ao hall de entrada." Gustavo apontou para a terceira planta. "Essa. Quanto?" Patrícia respirou fundo antes de falar o valor, o que era um hábito antigo, uma forma de não travar na hora de dizer números grandes em voz alta. R$ 1.350.000. À vista, a desconto de até 8% na tabela atual. Gustavo não piscou. "Tem mais algum condomínio com esse perfil?" "Tem." Ela virou mais algumas páginas. "O Reserva Nobre. Casas maiores, lotes com mais área de recuo, mais silencioso. Fica um pouco mais afastado do centro, mas a estrutura interna é superior. Preço a partir de R$ 1.600.000. Gustavo ficou em silêncio por um momento, olhando para as 2 páginas abertas lado a lado. Patrícia esperou sem preencher o silêncio com nada, o que era um instinto que ela não sabia que tinha, o de respeitar o tempo do outro para pensar. Foi nesse silêncio que ele disse, sem tirar os olhos das fotos: "Você estuda?" Patrícia ergueu o rosto. "Administração. À noite." "Quanto tempo falta para terminar?" 1 ano e meio. Ele assentiu levemente, como se aquela informação confirmasse algo que ele já havia intuído. Depois olhou para o relógio no pulso, um relógio simples de couro sem brilho, e voltou os olhos para o catálogo. "Me dá mais 1 minuto." Patrícia assentiu. Ao fundo, ela podia sentir os olhares das corretoras na nuca,
Podia ouvir o silêncio tenso que havia substituído as risadas. Elas estavam prestando atenção agora. Gustavo fechou o catálogo devagar. Virou o rosto para Patrícia com aquela expressão calma e direta que ela havia notado desde o início, e disse: "Eu decidi." As duas palavras pousaram no ar do salão com uma calma que não combinava com a agitação que estavam prestes a causar. Patrícia ergueu o rosto do catálogo. Do outro lado do balcão, Bruna havia parado de digitar. Fernanda havia largado o celular. Cláudia e Renata se entreolharam. Paula estava de pé na porta da sala envidraçada, braços cruzados, com a expressão de quem está prestes a assistir ao fim de uma piada que ela mesma havia contado. Gustavo não se apressou. Olhou mais uma vez para as duas páginas abertas, o Vilas do Atlântico e o Reserva Nobre, com a expressão de quem está conferindo um pedido antes de assinar. Depois, fechou o catálogo com cuidado e disse: "Quero as duas." Patrícia piscou. "As 2 unidades?" "Uma no Vilas do Atlântico para morar. Uma no Reserva Nobre como investimento." Ele colocou as mãos no bolso e completou, com a mesma naturalidade de quem pede 2 cafés. "À vista." "Qual é a conta da construtora?" O silêncio que desceu sobre o salão naquele momento não foi o silêncio comum do ar-condicionado e da música ambiente. Foi um silêncio diferente, pesado, tenso, carregado de incredulidade. Era o silêncio de 4 mulheres que haviam passado a última hora rindo de um homem e que agora precisavam de tempo para reprocessar tudo que achavam que sabiam. Bruna foi a primeira a reagir. Não com gentileza. Era tarde demais para isso, mas com aquela voz ligeiramente alterada de quem tenta recuperar território perdido. Qual seria a forma de pagamento mesmo? Gustavo a olhou por um segundo, com uma expressão que não era raiva, não era ironia. Era apenas a expressão de alguém que já havia catalogado aquela pergunta muito antes de ela ser feita. À vista. Transferência bancária. Tirou o celular do bolso, um aparelho simples, sem capa sofisticada. "Me passa a conta." Paula caminhou até o balcão em passos que ela tentou manter firmes, mas que carregavam algo diferente agora, uma rigidez que não era mais de autoridade, mas de quem está tentando não demonstrar que foi apanhada de surpresa. Ela abriu a gaveta, tirou o papel timbrado com os dados bancários da construtora e colocou sobre o balcão sem uma palavra. Gustavo pegou o papel. Olhou os dados. Abriu o aplicativo bancário no celular. Ninguém respirou. Os dedos dele se moveram na tela por talvez 40 segundos. Depois ele olhou para Patrícia e disse: "Feito. Vai cair em instantes." O celular de Paula vibrou sobre o balcão. Ela olhou para a tela. Leu a notificação. Leu de novo. A cor do seu rosto fez um caminho que começou no normal, passou pelo branco e terminou num tom que não tinha nome específico. Era a cor de quem percebe, num único segundo, que apostou tudo na direção errada. A confirmação bancária era de R$2.950.000, creditados à conta da Altesse Incorporações. Fernanda se levantou da cadeira sem perceber. Bruna largou o notebook. Cláudia abriu a boca e não fechou por um longo momento. Patrícia estava parada, com as mãos sobre o catálogo fechado, e sentia o coração batendo num ritmo que ela não reconhecia. Não era só surpresa, não era só alegria. Era algo mais antigo do que isso. Era a sensação rara e quase dolorosa de tão boa, de que o mundo havia feito sentido por um momento. Gustavo guardou o celular no bolso, olhou para Patrícia e disse com a mesma voz calma de sempre: "Obrigado pelo atendimento. Foi o melhor que recebi desde que entrei aqui." Patrícia tentou responder e descobriu que as palavras precisavam de um segundo a mais para chegar. Foi um prazer. Obrigada pela confiança." Ele assentiu levemente. Depois, antes de se virar para ir embora, olhou para ela por um instante, apenas um instante, com aquela expressão que ela havia notado desde o começo e que agora, finalmente, ela conseguia nomear. Era respeito. Puro, direto, sem condição alguma. Gustavo caminhou até a porta de vidro, que deslizou para o lado com o mesmo suave sopro de ar-condicionado de quando ele havia entrado. Saiu sem pressa, como havia chegado.
e desapareceu na calçada ensolarada de um dia que, para aquele salão de mármore claro e luminárias importadas, jamais seria o mesmo. A porta fechou. O silêncio durou talvez 5 segundos. Foi Paula quem o quebrou. Ela caminhou até o balcão de Patrícia com passos medidos, pegou o caderno de registros de vendas, anotou o valor da transação e, sem erguer o rosto, disse numa voz que era quase irreconhecível. Esvaziada de toda a crueldade costumeira, restando só a seca obrigação de cumprir o que havia prometido. Comissão em dobro. Você receberá no próximo pagamento. As corretoras não riram dessa vez. Patrícia não disse nada. Não havia nada a dizer que fosse melhor do que aquele silêncio. Ela voltou para o carrinho de limpeza, pegou o pano e continuou o trabalho que havia deixado interrompido. Suas mãos se moviam no rodapé com o mesmo ritmo de sempre, mas por dentro, alguma coisa havia mudado de lugar, como um móvel pesado que alguém finalmente colocou onde sempre deveria ter ficado. Só que o dia ainda não havia terminado. Às 18h40, quando Patrícia trocava o avental pelo casaco de sempre no banheiro dos fundos, o celular no bolso vibrou uma vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Ela olhou para a tela. Patrícia, sou o Gustavo. Guardei seu número no contrato. Espero que não se importe. Gostaria de agradecer como se deve. Não aqui dentro. Se tiver disponibilidade, me fala. Ela ficou parada por um longo momento com o celular na mão e o barulho distante do salão chegando pelo corredor. Olhou para a mensagem de novo e, pela primeira vez naquele dia, sorriu de verdade. Patrícia leu a mensagem 3 vezes. Não porque fosse difícil de entender. Era simples, direta, sem floreios. Mas havia algo naquelas poucas palavras que ela precisou processar com calma. A forma como ele havia escrito, espero que não se importe. Como se a opinião dela sobre aquilo importasse de verdade para ele. Não era a linguagem de alguém que estava acostumado a perguntar. Era a linguagem de alguém que havia aprendido, com cuidado, a fazer isso. Ela guardou o celular no bolso, pegou a bolsa e saiu pelo corredor dos fundos. Na rua parou por um momento sob a luz dourada do fim de tarde. O movimento da calçada seguia seu ritmo normal. Pessoas voltando do trabalho, uma moto passando rápido, o cheiro de pão de uma padaria na esquina. O mundo lá fora não sabia de nada do que havia acontecido naquele salão de mármore. E havia algo nessa indiferença do mundo que a ajudou a respirar. Ela respondeu a mensagem no ponto de ônibus. Não me importo. Boa tarde, Gustavo. A resposta veio em menos de 1 minuto. Boa tarde, Patrícia. Você estaria disponível no sábado de manhã? Gostaria que você visse a casa que comprou para mim e tomar um café, se aceitar. Ela ficou olhando para a tela por um tempo, que foi mais longo do que deveria. Depois digitou. Aceito. O sábado chegou com o céu aberto e uma brisa que vinha do mar. Patrícia havia acordado mais cedo do que o necessário. Não por ansiedade, ela diria depois, mas porque havia dormido leve, da forma que se dorme quando alguma coisa na cabeça ainda está em movimento, mesmo de madrugada. Ela tomou café com os pais na cozinha pequena e iluminada da casa dos 3. O cheiro de pão torrado misturado com o som do rádio que o pai sempre ligava de manhã. Você está diferente hoje, disse a mãe, sem tirar os olhos da xícara. Estou igual, Patrícia respondeu. O pai sorriu por cima do jornal sem dizer nada, que era a forma dele de dizer tudo. O condomínio Vilas do Atlântico ficava a 20 minutos de ônibus. Patrícia desceu no ponto certo, andou 3 quarteirões até a guarita de entrada e deu o nome. O segurança conferiu numa lista e abriu a cancela sem perguntas, o que a surpreendeu. Ela não havia dado o nome ao Gustavo e ele havia dado o dela. Um detalhe pequeno que ela guardou sem saber exatamente por quê. A casa ficava ao fundo da rua principal do condomínio, ladeada por árvores adultas que criavam uma sombra generosa na calçada. Era grande, mas não agressiva no tamanho. Tinha a proporção de algo construído para ser vivido, não para impressionar. Portão de madeira escura, jardim simples, janelas amplas com venezianas abertas. Gustavo esperava na varanda. Havia trocado a bermuda por uma calça de linho bege e uma camisa azul clara de manga dobrada até o cotovelo. A roupa mais arrumada que ela havia visto nele,
embora ele parecesse igualmente à vontade nela, como havia aparecido no chinelo. Quando a viu entrando pelo portão, desceu os 2 degraus da varanda e caminhou até ela com um sorriso que era genuíno, sem ser excessivo. "Obrigado por vir", ele disse. "Obrigada pelo convite", ela respondeu. Havia entre os dois aquela breve hesitação de pessoas que ainda estão calibrando a distância certa. E então, ele fez um gesto em direção à porta. "Vem ver a casa." A casa cheirava a tinta nova e madeira. A maioria dos cômodos ainda estava vazia. Alguns móveis haviam chegado 2 dias antes, mas eram poucos e funcionais. Havia uma mesa na cozinha, 2 cadeiras, uma estante no escritório, uma cama no quarto principal. O resto era espaço, luz entrando pelas janelas e o som leve do vento nas árvores do jardim. Patrícia andou pelos cômodos com a curiosidade de quem está vendo de perto aquilo que havia descrito em fotos e plantas baixas 2 dias atrás. Havia uma diferença entre o catálogo e a realidade que ela não esperava, não no tamanho nem na qualidade, mas numa espécie de silêncio bom que o lugar tinha, como se a casa tivesse esperança de ser ocupada. "Você gostou?" Gustavo perguntou, encostado no batente da porta da sala. "É diferente de ver nas fotos", ela disse. "Nas fotos parecia maior. Aqui parece mais habitável." "É exatamente o que eu precisava", ele disse. Tomaram café na varanda. Ele havia preparado café preto forte, 2 copos de água, uma fruta cortada num prato pequeno. Simples demais para uma casa que havia custado mais de R$1 milhão, o que, por algum motivo, a deixou mais à vontade do que qualquer formalidade teria feito. Eles conversaram por quase 2 horas. Ele contou sobre a empresa. A Rimeira Tecnologia, fundada havia 8 anos num apartamento alugado com 3 funcionários e um computador que travava com frequência. Contou sobre os primeiros contratos que quase não vieram, sobre a primeira vez que o sistema deles havia falhado em produção às 3 horas da manhã e ele havia ficado acordado sozinho tentando resolver, sobre o dia em que assinou o contrato que mudou tudo e não havia ninguém por perto para celebrar. Contou essas coisas com a naturalidade de quem não está tentando impressionar, mas também sem falsa modéstia, apenas a descrição honesta de um caminho que havia sido real e havia custado o que havia custado. Ela o escutou com uma atenção que ele percebeu. "Você não estudou na área de tecnologia", ela disse, não como pergunta, mas como observação. "Direito", ele respondeu. "Nunca exerci." "Por quê?" Ele pensou por um segundo antes de responder. "Porque no meio do 3º ano percebi que o que me movia não era o direito. Era resolver problemas, e a tecnologia resolvia problemas de um jeito que nenhuma outra coisa conseguia na mesma velocidade." Patrícia olhou para o jardim. "Eu sei o que é fazer uma coisa enquanto se espera poder fazer outra", ela disse, com uma voz que não era triste, apenas verdadeira. "Administração à noite", ele disse. "Administração à noite." Ela virou o rosto para ele, com um sorriso breve. "Faxineira de dia." "Por quanto tempo?" 2 anos nessa imobiliária. Antes disso, auxiliar de limpeza num hospital por 1 ano. Pausa. "Nunca parei de estudar, em nenhum dos 2. Gustavo ficou em silêncio por um momento. Não era o silêncio de quem não sabe o que dizer. Era o silêncio de quem está ouvindo alguma coisa que merece ser ouvida de verdade antes de qualquer resposta. "Isso importa", ele disse por fim. "Mais do que você imagina." O sol havia subido e a sombra das árvores havia se deslocado levemente sobre a varanda, quando Patrícia olhou para o relógio e percebeu que eram quase 11 horas. Ela havia chegado às 8h30. "Preciso ir", disse ela, se levantando. Gustavo se levantou também e, por um instante, os 2 ficaram de pé próximos, com a brisa do jardim passando entre eles e o som distante de um pássaro em alguma das árvores. Havia entre eles algo que ainda não tinha nome, mas que os 2 sentiam com a mesma clareza. Uma espécie de reconhecimento mútuo que não precisava de declaração para existir. "Posso te ligar?" ele perguntou. Ela o olhou por um segundo. Depois respondeu com a simplicidade que era a marca dela em tudo. "Pode." Os dias que se seguiram foram diferentes de qualquer coisa que Patrícia havia vivido antes. Não porque houvesse fogos de artifício
ou declarações em praça pública. Pelo contrário, era tudo discreto, quase quieto, feito de coisas pequenas que ela só foi entendendo aos poucos. Uma mensagem de bom dia que chegava cedo, simples, sem formalidade. Uma pergunta sobre como havia ido à aula. Um comentário sobre algo que ela havia dito no sábado, o que significava que ele havia guardado, que ele havia prestado atenção de verdade. Gustavo ligava, assim como havia dito que faria, e Patrícia atendia, assim como havia dito que faria. Eles falavam sobre coisas que não tinham nada a ver com imóveis, nem com empresas, sobre a cidade, sobre filmes que um tinha visto e o outro não, sobre os pais dela que o pai acordava cedo demais e a mãe fazia o melhor bolo de laranja do mundo, a afirmação que ele desafiou com boa educação e ela defendeu com firmeza. Havia leveza naquilo, uma leveza que Patrícia não estava acostumada a sentir com ninguém fora de casa. Na quarta-feira seguinte, ele a convidou para jantar. Um restaurante simples no centro da cidade. Nada que pedisse roupa de gala ou reservas com semanas de antecedência. Uma mesa ao fundo, perto da janela que dava para a rua, luz baixa e música baixa, e a sensação de que o mundo lá fora podia esperar. Eles chegaram no mesmo horário, entraram pela mesma porta. E quando o garçom perguntou se eram para a reserva no nome Mendes, Patrícia sentiu algo parecido com aquilo que se sente no primeiro dia de uma coisa importante. Um misto de nervosismo bom e a certeza calma de que se está no lugar certo. Jantaram por quase 3 horas. No dessert, ela perguntou o que havia sido a coisa mais difícil que ele já havia passado. Ele respondeu sem hesitar. O período em que a empresa havia quase falido, 4 anos atrás, e ele havia precisado demitir 8 pessoas que confiavam nele. Paguei tudo o que devia a cada um deles, até o último centavo. Levou 1 ano e meio, mas fiz. Disse isso olhando para a mesa, não para ela, e ela entendeu que não era uma história para impressionar. Era uma cicatriz que ele mostrava porque havia pedido para ver. Ela mostrou as dela também. Contou sobre o pai que havia ficado doente 2 anos atrás e os meses em que o salário dela era a única entrada de dinheiro em casa. Sobre as noites em que chegava da faculdade após as 23 horas e ainda precisava estudar para a prova do dia seguinte. Sobre as vezes em que as corretoras da imobiliária haviam dito coisas que ela repetia na cabeça no ônibus de volta para casa e que ela havia aprendido, com esforço real, a não deixar pousar fundo. Você nunca reagiu? Ele perguntou. Reagir como? Do jeito que elas mereciam. Patrícia pensou por um segundo. Minha mãe sempre dizia que a resposta mais inteligente para quem te diminui é continuar crescendo. Pausa. Acho que nunca concordei tanto com ela quanto nos últimos 2 anos. Gustavo a olhou por um momento longo, com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer. Não era admiração no sentido de surpresa, era algo mais permanente do que isso. Era respeito que havia se transformado em algo mais, lentamente, da maneira que as coisas reais se transformam. Você vai ser muito boa no que escolher fazer, ele disse. Já sou, ela respondeu, com um sorriso que tinha segurança e graça ao mesmo tempo. Ele sorriu de volta. E foi a primeira vez que Patrícia viu o sorriso completo dele. Não o sorriso contido e calculado que ele usava no mundo, mas o outro, o verdadeiro, que chegava até os olhos e ficava 1 segundo a mais do que os sorrisos polidos costumam ficar. Na semana seguinte, numa sexta-feira à tarde, Patrícia entrou na imobiliária pelo corredor dos fundos como sempre fazia, trocou o casaco pelo avental e foi buscar o carrinho. O salão estava no ritmo normal da tarde. 2 clientes folheando catálogos, Bruna no telefone, Fernanda digitando com aquela postura de quem está ocupada, mas não está. Paula estava na sala de vidro. Quando Patrícia passou pelo corredor com o carrinho, Paula bateu levemente no vidro e fez o gesto de que queria falar. Patrícia encostou o carrinho na parede e entrou. A sala cheirava ao perfume de sempre. Paula estava de pé, não sentada, o que Patrícia notou porque era diferente do costumeiro. A diretoria recebeu o contrato das 2 unidades. Paula disse, sem preâmbulo. Sua comissão foi processada. Fez uma pausa. Você foi a única a atender aquele cliente. Sim, Patrícia disse, simplesmente. Outro silêncio.
Patrícia esperou, sem preencher. Você estudou alguma vez atendimento? Paula perguntou. A voz não tinha crueldade desta vez. Tinha outra coisa. Algo parecido com a pergunta real de alguém que está tentando entender o que errou. Não, Patrícia respondeu. Só tratei o homem como gostaria de ser tratada. Paula abriu a boca, fechou, e por um instante Patrícia viu nela algo que nunca havia visto antes. Uma mulher cansada, não uma gerente cruel. 15 anos de uma armadura que havia funcionado como proteção por tanto tempo que ela havia esquecido que havia uma pessoa dentro. Pode ir, Paula disse por fim. Patrícia foi. Na segunda-feira seguinte, às 19 horas, quando o expediente havia terminado e o salão estava sendo fechado, o telefone da imobiliária tocou. Bruna atendeu e seu rosto mudou de expressão no meio da segunda frase. Ela cobriu o bocal e chamou Paula, que veio andando rápido como quem sente que algo importante está acontecendo. Era a assessoria da Rimeira Tecnologia. A empresa havia escolhido a Altesse Incorporações como parceira exclusiva para a aquisição dos imóveis corporativos da filial local. Salas comerciais, depósitos, estacionamentos. O volume estimado de negócios era de 8 milhões de reais no primeiro ano. A condição do contrato, comunicada com a objetividade seca de uma assessora corporativa, era que o ponto de contato da imobiliária fosse a corretora responsável pela venda inicial. O nome que temos aqui é Patrícia Souza, disse a assessora. Paula ficou em silêncio por um momento. Depois, com a voz mais controlada que conseguiu, ela não é corretora, ela trabalha na limpeza. A assessora deu uma pausa breve antes de responder. O senhor Gustavo Mendes foi claro quanto a isso. Disse que se a empresa não tiver condições de formalizar o papel dela, ele encontrará outra parceira. Outra pausa. O senhor pediu que eu aguardasse resposta até amanhã. Naquela noite, Patrícia estava na cozinha de casa ajudando a mãe a lavar a louça quando o celular vibrou. Era Paula. Ela enxugou a mão no pano de prato antes de atender. A conversa durou 4 minutos. Quando terminou, ela ficou parada com o celular na mão por um longo momento. O que foi? A mãe perguntou sem parar de lavar. Me ofereceram uma promoção, Patrícia disse, com uma voz que ainda estava processando o que acabara de escutar. Corretora júnior com treinamento imediato e contrato fixo. A mãe parou de lavar. Virou o rosto. E você vai aceitar? Patrícia olhou para o celular. Pensou em Gustavo, que havia ligado mais cedo naquele dia só para perguntar se ela havia almoçado. Pensou na conversa do jantar, na frase que ele havia dito de uma forma que parecia simples, mas que ela havia guardado inteira. Você vai ser muito boa no que escolher fazer. Pensou no estágio que ele havia oferecido na Rimeira, na área de administração, com horas que combinavam com a faculdade, com um futuro que ela podia visualizar com clareza. Respirou fundo. Não, ela disse. Vou aceitar o estágio na empresa dele. A mãe ficou quieta por um segundo. Depois sorriu. O sorriso largo e sereno de quem passou a vida inteira confiando que a filha saberia escolher quando chegasse a hora. Então vai ser isso, ela disse, e voltou a lavar a louça. O pai, sentado na sala com o jornal no colo, disse sem levantar os olhos. Bom. Na manhã seguinte, Patrícia chegou à imobiliária antes do horário. Pegou o avental como sempre. Cumpriu o turno completo, sem pressa e sem cerimônia. Às 17 horas, colocou o carrinho de volta no corredor dos fundos, dobrou o avental e foi até a recepção, onde Paula estava ao telefone. Esperou. Quando Paula desligou, Patrícia colocou o avental sobre o balcão e disse com voz tranquila. Meu aviso de desligamento. Agradeço pelo tempo aqui. Paula olhou para o avental por um segundo. Depois olhou para Patrícia. Não com crueldade, não com ironia. Com algo que era mais difícil de nomear e talvez, no fundo, fosse a coisa mais honesta que aquela mulher havia sentido em muito tempo. Não disse nada. Patrícia atravessou o salão. Bruna levantou os olhos. Fernanda parou de digitar. Cláudia e Renata ficaram quietas. A porta de vidro deslizou para o lado, com o mesmo suave sopro de ar-condicionado de sempre. Do lado de fora, Gustavo esperava encostado no carro. O mesmo homem de sempre, calça simples, camisa aberta no colarinho, sem pressa e sem pompa.
Quando a viu sair, endireitou o corpo e caminhou até ela com aquele sorriso que chegava até os olhos. "Pronta?" ele perguntou. Patrícia respirou o ar aberto da rua. Olhou para ele por um instante, para aquele homem que havia entrado de chinelo numa sala que não o merecia e havia, sem querer ou sem planejar, mudado tudo. "Pronta", ela disse, e foram embora juntos, lado a lado, pela calçada ensolarada de uma cidade que ainda não sabia o que estava prestes a ver nascer. Naquele dia, a imobiliária Altesse perdeu sua melhor faxineira, e o mundo ganhou exatamente o que sempre precisou: a prova de que o caráter chega mais longe do que qualquer aparência jamais conseguirá alcançar.